Muito boa noite a todos, você que está acessando, chegando no nosso tempo de oração na janela, e eu quero enfatizar, eu quero dar ênfase mesmo para que você compartilhe essa live com outros, e eu acredito que o assunto que nós vamos abordar hoje é muito significativo. O assunto que a gente vai abordar é muito especial. Eu sei que todos os assuntos que nós falamos da palavra de Deus são importantes, mas sim, é um assunto muito significativo. E convide outros, compartilhe mesmo, que cada um de vocês compartilhe essa live agora, para que outros ouçam a palavra de Deus, para que outros orem juntamente conosco. Você que está chegando hoje na oração da janela, sabe, nós temos o alvo de fechar 40 dias de oração da janela. Isso vai acabar sem ser amanhã, no domingo seguinte. E oração na janela, a nossa inspiração é o profeta Daniel, que todos os dias orava na janela do seu quarto em direção a Jerusalém, e nós, todos os dias ou todas as noites, oramos em direção às nossas janelas, em direção à nossa terra, buscando de Deus a graça e a restauração nesse tempo tão difícil que vivemos. E Deus é fiel, Deus já tem respondido às nossas orações. Então, é isso. Novamente, você que chegou agora, digo, convide outros para estar junto conosco na oração da janela, compartilhe essa live. Gente, eu quero ler os 2 versículos que eu li ontem, mas ontem eu só falei do primeiro que lemos e não do segundo. E capítulo 10 do livro de Daniel, do livro do homem que orava na janela, versículos 12 e 13, diz assim a Bíblia. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Nós falamos ontem sobre o amor que Deus tem, Deus ama o mundo, mas experimenta mais do amor dele aqueles que oram a Deus, aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que se humilham diante de Deus. E o que foi dito a Daniel: não tenha medo, não temas. E então a palavra, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar, desde o primeiro dia. E daí no versículo seguinte diz, esse anjo que veio trazer a mensagem a Daniel, ele diz: desde o primeiro dia que você se dispôs a buscar, tuas orações foram ouvidas, você foi ouvido, e daí ele dá uma explicação do que aconteceu. Daniel aqui tinha um propósito, estava em um propósito de abstenção de algumas coisas, um jejum de algumas coisas, de 21 dias. 21 dias. O anjo diz: desde o primeiro dia você foi ouvido. Mas o que aconteceu nesse espaço de tempo? Daí, esse ser angelical dá a explicação. Diz: desde o primeiro dia você foi ouvido, ou seja, o mensageiro de Deus foi enviado, mas daí ele vai dizer assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Daniel estava orando e ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo nos bastidores do mundo espiritual. Ele estava na terra orando. Ele estava
no mundo físico, ali enxergando as coisas que ele podia ver com os olhos físicos. E ele estava ali passando por um tempo de luta e de aflição. Ele estava ali e a coisa parece que não vinha, não acontecia, mas ele continuava orando. E depois veio a explicação do ser celestial. E diz, sabe, eu estava em uma batalha. Fui enviado com a mensagem, mas o príncipe do reino da Pérsia. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Era um principado espiritual que dominava o reino da Pérsia. Os judeus estavam cativos desse império. E então, aquele principado não queria ação celestial vindo sobre um servo de Deus, sobre o povo de Deus que estava lá habitando ainda no cativeiro. Então, houve uma luta no mundo espiritual. Alguns comentaristas vão dizer que, que o outro anjo lá, esse principado, era um anjo bom, mas ele não queria que Israel saísse de lá, porque Israel, enfim, os judeus abençoavam a terra dele. Não, nada a ver. O céu não combate entre si. Os seres celestiais não combatem entre si. Aqui se tratava de um demônio, do principado da Pérsia. Israel estava naquele território. Então, tem lá um homem clamando a Deus, buscando a Deus, naquele lugar de ares espirituais muito densos, muito fortes. Mas tem um homem que está clamando por manifestação de Deus, por resposta de Deus. E ele não sabia o que acontecia, mas ele sabia o que fazia. Ele não tinha noção do que estava acontecendo, mas ele cumpria o seu papel. Muitas vezes, quando nós oramos e buscamos a Deus, sabe, nós não sabemos muito o que está acontecendo nesse tempo, mas sempre que tem oração, tem movimentação no mundo espiritual. Sempre que oramos, anjos estão se movendo. Isso a gente vê no Antigo Testamento, isso a gente vê no Novo Testamento, quando o Pedro estava na cadeia, na prisão. A Bíblia diz que a igreja estava orando. E de repente foi um anjo lá, entrou na cadeia, tirou tudo aquilo que prendia o Pedro, abriu as portas e o Pedro saiu da cadeia. Sabe o que foi aquilo? Foi uma ação angelical em resposta às orações da igreja. E o Pedro chegou lá onde eles estavam orando, bateu na porta, veio a Ruth atendê-lo, viu e nem abriu a porta, e enfim, nem acreditavam que era o Pedro. Mas numa oração da igreja, Deus ouviu essa oração e enviou o seu anjo. Aqui, sabe, ação angelical diante de oração. Está na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Aqui tinha uma guerra. Mas eu fico pensando, se o Daniel desistisse de orar, se ele dissesse lá no primeiro dia, no segundo, no 10º dia, no 15º, olha, não estou sentindo nada, não estou vendo mudança, acho que eu vou desistir. Não, ele não desistiu, ele ficou lá. Até esse 21º dia. Ele continuou orando. Na oração dele, Deus envia um anjo mensageiro. Tem essa luta nos ares espirituais do reino da Pérsia. Mas o Daniel continua orando. Em resposta à oração de Daniel, Deus envia então Miguel, que lá no Novo Testamento, no livro de Judas, vai ser chamado de arcanjo. Diz então Miguel, um dos príncipes supremos. Esse anjo está dizendo, o Miguel veio em minha ajuda. Tinha ali um anjo mensageiro, vinha com a mensagem, teve a guerra, agora Deus manda Miguel, um anjo de guerra,
que lutava por Israel. E então Miguel vem e vence esse príncipe da Pérsia em resposta à oração do Daniel. Gente, isso é muito significativo. E porque o Daniel insistiu em oração, é que a resposta chegou. Nós vivemos em dias difíceis e de repente a gente está orando e quem sabe não se veja muito o que nós gostaríamos de ver, às vezes sim, às vezes não. Nós tivemos boa notícia quanto ao julgamento do Supremo na sexta-feira, mas lembremos que continua, a gente não pode baixar a guarda em oração. Mas vivemos no Brasil em momentos de turbulência política e econômica. E qual que é o nosso papel? O que está acontecendo? Um disse isso, outro disse aquilo. Nós não sabemos o que acontece nos bastidores políticos nem econômicos. E a gente também não sabe o que acontece nos bastidores do mundo espiritual. A luta que está acontecendo. Mas a nossa função é orar, é clamar a Deus, é buscar a face do Senhor. E enquanto oramos, há uma movimentação no mundo espiritual. Deus destaca anjos. Tem coisas acontecendo. Nós não sabemos quanto tempo, o que está acontecendo. Mas sabe, a nossa função é orar. Independente do que a gente está vendo, não está vendo, está sentindo, não está sentindo, nossa função é orar. É orar levantando mãos santas. Levantando mãos santas. Orar em todo lugar, como disse Paulo, levantando mãos santas. E continuemos a orar. Orar por nossa vida, nossas famílias, tem a esfera espiritual que envolve nossas vidas e famílias, orar por nossa cidade, temos orado por Curitiba, e cada um ora da sua cidade, orado pelo Paraná, pelo Brasil, continuemos a orar, e Deus agirá. Eu quero orar em teu favor, e depois, juntos, nós vamos orar na janela em favor da nossa terra. Pai de amor, em nome de Jesus, eu oro, eu clamo a Ti, em favor de cada pessoa que está conosco nessa live, que irá assisti-la depois, Pai, mas que vai buscar a Tua face. Eu oro por eles, eu oro para que o Senhor responda às orações de cada um deles. As orações que envolvem a vida pessoal, a vida familiar, outras áreas da vida, a saúde emocional, a saúde física, a vida espiritual, as questões materiais, financeiras, suprimento de necessidades. Gente doente, Pai, eu oro para que o Senhor ouça a oração deles e responda. Eu oro para que nessa casa, entre a Tua paz, haja harmonia e haja entendimento. Haja suprimento, sim, de toda a necessidade. Pai, que todo aquele que está doente seja tocado com cura agora mesmo, em nome de Jesus. Deus, fortalece os Teus filhos, responde às orações deles. Aquele que tem orado por alguém que não está em Jesus, que está longe de Jesus, que nunca veio a Jesus, oh Deus, que essa oração seja respondida, que essas pessoas voltem para Jesus. Deus, responde o Teu povo e dá-lhes a Tua bênção. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor unja cada um que vai orar conosco na janela. Desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais idoso, que todos sejam ungidos por Ti, cobertos pelo sangue de Cristo. Tenham revestimento da Tua armadura, os Teus anjos estejam com eles. Deus, que nem o mal lhe suceda, que nem um tipo de mal atinja a casa e os familiares e as áreas da vida deles. Deus, que eles sejam ungidos por Ti para orar. Nós cremos que enquanto oramos, o mundo espiritual se move. O Senhor envia anjos e coisas gloriosas estão acontecendo. Em nome de Jesus, unge-nos em nossa oração, Pai. Amém. Amém. Nesse momento,
vamos às nossas janelas e busquemos ao nosso Deus. Senhor amado, nós acreditamos que o Senhor ouve orações, que o Senhor responde orações. Deus, nós temos orado em favor da nossa terra. Temos pedido perdão dos pecados da nossa terra. Pedido perdão dos pecados, ó Deus, dos municípios onde cada um ora, dos estados, do Brasil, do país. Pai querido, e em nome de Jesus nós continuamos a fazer isso. Continuamos a orar arrependidos, confessando, suplicando o teu perdão por todo o sangue inocente derramado na nossa terra. Deus, tenha misericórdia de nós e perdoa. Nós nos colocamos no lugar daqueles, meu Deus, que teriam que fazer esse pedido de perdão e não o fazem. Teriam que se arrepender e não se arrependem. Mas nós, como gente que se coloca na brecha, nos identificamos com esses pecados, nos arrependemos por eles e nós pedimos perdão. Pai, que não haja culpa de sangue na nossa terra. Que isso, meu Deus, que toda a semente de morte que foi semeada, Deus, seja tirada. Em nome de Jesus, pela tua misericórdia. Que o sangue de Jesus cubra essas sementes de morte. Em nome de Jesus. Pai, e que a morte não assole mais. Não assole mais a cidade de Curitiba com o coronavírus, com espíritos de morte. Pai, em nome de Jesus, oramos, eu oro por Curitiba, cada um no seu município, ora e clama a Ti. Deus, em nome de Jesus, que essa peste se afaste das nossas cidades, se afaste de Curitiba, que, meu Deus, haja vitória sobre essa peste, essa praga, essa doença, esse vírus, em nome de Jesus. Deus, que o vento do Teu Espírito varra esse vírus, que o fogo do teu Espírito o destrua e o queime. Em nome de Jesus, que esse espírito de morte e de doença e de pobreza e de miséria e de desgraça se afaste. Em nome de Jesus Cristo, nós tomamos a autoridade do nome de Jesus e oramos assim. Deus, pedimos, livra-nos deste mal. Livra-nos deste mal, livra a cidade de Curitiba, outras cidades, o estado do Paraná, o Brasil, livra, vem trazer livramento, pois pedimos que o Senhor nos perdoe. Perdoa, Senhor, os pecados do povo, perdoa os pecados dos liderados, perdoa os pecados dos líderes, perdoa, Senhor, os pecados das autoridades, meu Deus, municipais, estaduais, federais, meu Deus, as autoridades do poder executivo, as autoridades do poder legislativo e judiciário. Nós oramos por retidão, nós oramos por purificação, nós oramos por verdade, nós oramos por mover poderoso do Espírito. Oramos, meu Deus, para que os enganos sejam desfeitos. Oramos, meu Deus, para que todo lobo vestido de ovelha seja desmascarado. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque luz sobre esta nação. Nós queremos uma nação purificada. Nós queremos uma nação onde a verdade prevaleça, onde a tua glória se manifeste. Nós discordamos completamente de tudo que não é do Senhor. Discordamos do aborto e que, em nome de Jesus, Pai, na continuação do julgamento do Supremo, Deus, que essa liberação de aborto seja totalmente proibida. Toca os juízes do Supremo, Pai, e que eles rejeitem totalmente, meu Deus, a descriminalização do aborto em nome de Jesus. Pai, nós somos a favor da vida e nós discordamos da morte. Em nome de Jesus, nós queremos a vida sendo respeitada nesse país. Deus, toca, meu Deus, livra-nos dos crimes de sangue. Deus, e toca a nossa terra,
toca a nossa nação. Repreendemos o espírito de confusão. Em nome de Jesus Cristo. Deus, nós queremos a tua verdade libertando a nossa nação. A tua verdade tocando a nossa nação. Deus, a tua palavra manda orarmos por autoridade para termos uma vida quieta e sossegada, e nós oramos por isso. Pai, que em nome de Jesus o nosso país seja tocado por Ti, seja visitado por Ti. Oramos para que o Senhor tenha misericórdia da nossa economia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, e em nome de Jesus eu volto a orar. Eu volto a orar juntamente com o teu povo e acredito que, dirigido pelo teu Espírito, eu volto a orar pela verdade. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que toda mentira seja desmascarada, toda mentira seja desmascarada, todo espírito de engano que atua na nossa nação, em nome de Jesus, seja repreendido. Que as vozes do engano sejam desmascaradas, em nome de Jesus. Pai, nós queremos a verdade. Nós queremos um país, meu Deus, dirigido pelos teus princípios e pela tua palavra. Nós queremos que o Senhor levante gente tua. Nós oramos por gente santa, meu Deus, nas cabeças deste país. Deus, nós queremos os teus filhos nos lugares do executivo. Nós queremos gente tua nos lugares do legislativo. Nós queremos gente tua no judiciário. Pai, nós oramos para que venha o teu reino sobre a nossa nação. E o teu reino é um reino de justiça. O teu reino é um reino de santidade. Portanto, nós repreendemos a iniquidade, que as estruturas da iniquidade, como temos orado, sejam destruídas e vencidas e derrotadas. Toda a estrutura de iniquidade. Em nome de Jesus, ó Deus, vem. Entra em todas as áreas da nossa nação. Pai, entra na mídia. Deus, dá-nos uma mídia que trabalhe com verdade. Meu Pai, em nome de Jesus. Pai, ó Senhor, que nos conte o que é real. Meu Deus, não tendenciosa. Pai querido, opera em nome de Jesus. Opera nos meios de comunicação. Nós oramos para que venha o teu reino sobre os meios de comunicação. Nós oramos por mudança neste país. Venha o teu reino, um reino de justiça, um reino de santidade, um reino de prosperidade. Deus, que a tua glória se manifeste de maneira poderosa sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre outras nações, em outros países que oram conosco, que eles tenham também resposta a respeito de suas nações, em nome de Jesus. Deus, unge os ares espirituais das nossas cidades, estados e nações. Abram-se os céus, que as forças do mal, os principados malignos que agem em Curitiba, em cada município que ora conosco, tem gente orando conosco, nos estados, que todos esses principados sejam derrotados. Todo principado maligno seja derrotado. Todo principado maligno que age na nação brasileira. Não estou sozinho, estou com o teu povo e com muitos que têm levantado a voz para orar. Nós oramos pela derrota desses principados malignos. Em nome de Jesus, que todo o principado da morte, da miséria, da corrupção, da injustiça, da mentira, caia por terra em nome de Jesus. Deus, eu oro para que venha a tua glória. Deus, que todo o principado que atua por meio de filosofias ateístas contra a tua palavra, que atua nas universidades, ideologias contrárias à tua palavra, demônios que agem por meio dessas ideologias, iludindo os nossos jovens, iludindo universitários, iludindo tantas outras pessoas que se
demônios sejam repreendidos, esses principados de engano sejam derrotados. Deus, nós oramos por verdade. Queremos a verdade sendo implantada nesse país. Nós clamamos pelo Brasil. Deus, e nós cremos que o Senhor vai atuar. Deus, oramos por um avivamento. Oramos por um avivamento na cidade de Curitiba, em cada município que é representado em oração. Oramos por avivamento no Paraná e no Brasil. Queremos avivamento. Avivamento, meu Deus, nos 5 continentes. Queremos a tua glória se manifestando. Arrependimento, purificação e manifestação da tua glória. Em nome de Jesus, envia os teus anjos e que eles guerreiem nos ares espirituais a favor do teu povo, em resposta às orações do teu povo. Em nome de Jesus, obrigado, porque o teu poder tem se manifestado e o Senhor tem determinado anjos para agirem nos ares espirituais da nossa nação. E a vitória será nossa. Em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus Cristo, somos os teus soldados, revestidos com toda a tua armadura, com o capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, os calçados do Evangelho, escudo da fé, espada do Espírito, cobertos com o sangue de Cristo, na autoridade da tua palavra, determinando tudo que está em linha com a tua palavra sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre as nossas cidades, em nome de Jesus. Obrigado, porque o Senhor tem o controle de tudo. Kiramacampaias. Ó Deus da glória, o teu Espírito opera. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.